Partiu comer água, bora? Você é novo por aqui? Prazer, Marcos Guedes, viu? Ó, gente, fiz a brincadeira aqui porque aconteceu exatamente isso na coletiva do Jair Ventura. Assista até o final aí, que você vai gostar muito dessa entrevista. Ele é muito gente boa, ele é muito bacana. Parabéns, Jair Ventura, por conseguir ressuscitar o Vitória e fazer esses últimos 5 jogos quase que perfeitos. Quase que perfeitos. Ficou muito próximo da perfeição. Então tem muito mérito. Vamos para a coletiva aí, viu, gente? Não é react não, tá? Você vai seguir a coletiva do Jair Ventura. Começar aqui com a dona Gabriele. Ladies first. Boa noite, tudo bem? Gabriele Gomes, Globo Esporte. Você dançou, fez a sua primeira dancinha, eu acho, aqui à frente do Vitória, depois do segundo gol do Mateuzinho. Teve uma reação muito expressiva na comemoração. Eu gostaria que você falasse como foi esse momento para você. Foi um momento de alívio? Tirou um peso nas costas? Boa noite. Alívio. Você enfrenta uma equipe que está no G4, a sensação do Campeonato Brasileiro, uma equipe que tem um trabalho longevo. Eu enfrentei essa equipe em 2023 com o Moser e era o mesmo jeito de jogar. Uma equipe que vem mantendo o padrão. A gente tem o Ronald que trabalhou lá, tem diversos atletas meus que estão lá hoje e já é um trabalho implementado do clube. Parabenizei o Juninho por esse trabalho, um clube sério que honra com seus compromissos, que investe em estrutura e que montou um time extremamente leve e competitivo, um time com muito conceito, muito difícil de se marcar. Só que a nossa atmosfera hoje foi maravilhosa, nossa torcida fez a festa, mais uma vez nos empurrou, como eu falei. A gente consegue uma vitória importante, a gente sabe que se não vencer hoje, a gente não dependeria mais da gente, a gente segue dependendo da gente. Não sei quantos pontos a gente tem que fazer dos últimos 2 jogos, mas eu sei que a gente tem que encarar cada jogo como uma final, como a gente vem fazendo. A gente está aí 5 jogos de invencibilidade, mais um jogo de baliza 0, sofremos só um gol em 5 jogos, e a equipe com essa energia que é contagiante. Você estava ali do lado da gente, você olha o banco, todo mundo vibrando junto, na hora do pênalti todo mundo se abraçando, né? E quando você tem essa sinergia, torcida, staff, jogadores, enfim, presidente, diretoria, todos que estão envolvidos no objetivo que é a permanência do Vitória, as coisas acontecem. Então, a gente falou muito dessa energia hoje, parabenizar a nossa torcida que lotou os ingressos, como sempre, fez uma festa linda e a gente pôde retribuir com essa vitória importante. A gente volta a depender só da gente, os resultados ontem não foram bons, a gente sabia que dificilmente o Santos perderia, tem o Gênio lá, que já abriu o placar no 1-0, num gol que ele começou com o Santos fazendo, onde ele trazia para dentro, todo mundo espera a chapada e ele vira o pé. Parece fácil, e ele fez isso, já abriu o placar e facilitou a vida do Santos, a gente sabia, mas como a gente falou, o Halter, meu capitão, vem falando, a gente não está se apegando em quem vai ficar lá embaixo, mas sim que a gente possa ficar fora. A gente não tem rivalidade nenhuma, o nosso objetivo é que a gente possa conseguir retribuir a nossa torcida com esse apoio que eles nos dão, com a permanência do Vitória na Série A, que é o nosso objetivo. Boa noite, Jair. Parabéns pela vitória. Você comentou uma vez que tinha uma disputa no ataque do Vitória entre o Renzo e o Kaiser. Hoje você começa com o Renzo. Ainda tem essa disputa ou você acha que está finalizado? Com o Kaiser, perdão. Hoje você começa com o Kaiser. Ainda tem essa disputa ou está fechado já? Não, só nunca te vi por aqui, tudo bem? Já vi umas 2 vezes. Qual é seu nome? Luiz. Prazer, Jair. Prazer, tá nervoso, né? Não, eu nunca te vi aqui, pô. Foi muito afoito para a pergunta e... Não tem... Não, beleza, agora eu vou responder. O caso começou. Não está nada definido, não. Sabe por quê? O gestor de pessoas, você não pode definir os 11. Senão os outros são só entregador de colete. O treinador que faz isso não está certo. Então não está nada definido, não. Nem ele, nem o Thiago no gol, nem o Halter capitão. Não tem ninguém definido. Quem treinar melhor, quem a gente achar, vai começar. Não tem zero definição de ataque, zero definição de nenhuma posição. A briga está com ele nos dias, nos jogos, e dentro de uma avaliação a gente vai optar por aquele que inicia ou não. O Mateuzinho foi titular hoje? Ele fez gol? Tão importante quanto. O Cássio fez gol no último jogo entrando. O que importa é que o Vitória vença com aqueles que estão iniciando ou com aqueles que estão no banco. Seja bem-vindo, prazer agora. Da próxima vez mais calma.
Jair, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Para além do resultado positivo, o Vitória teve maturidade de conseguir manter ali o resultado e definir a partida até o final. Eu queria que você falasse, fazendo uma análise desses últimos jogos até aqui, o que tem chamado a sua atenção sobre essa evolução da equipe até agora? Energia, vontade, raça, luta, competitividade. Vocês peguem a minha coletiva, quando o Gustavo me apresentou, do que eu falei, sobre times organizados e competitivos. A gente teve já times organizados e competitivos. Quando o Corinthians volta a repetir, a gente perdeu o jogo. Merecíamos perder? Não. Mas o time foi organizado, o time foi competitivo, o time bota o pé na bola, o time sabe o que fazer com a bola, sem a bola. Então é isso que nos deixa satisfeitos num período muito curto, uma resposta muito rápida de todos os nossos atletas, de entrega, de luta e principalmente tirar do momento que a gente estava, né? Do momento onde chegava o final do jogo, a gente já, caraca, vamos tomar a virada. Tiveram diversos 2-0 que a gente fez, não foi? A gente tomou gol nos últimos minutos. Então, essa energia positiva, esse pensamento positivo, esse acreditar, esse trabalhar, não que a gente faça nada melhor do que os outros, mas sim da nossa maneira, a gente vai potencializando esses atletas, como nosso amigo, eu brinquei com ele falou, dessa situação de ninguém ter vaga garantida e todo mundo acelera, né? O Aitor tem que acelerar, que você tem o Mateuzinho, que é o ídolo no banco, o Eric tem que acelerar também, o Kaiser tem que acelerar, que tem o Renzo, e nessa competitividade interna a gente vai gerando cada vez jogadores mais motivados a fazer a entrega. Quando a gente define logo os 11, os outros já vão, falta tão pouco, já vai relaxando, daqui a pouco eu estou de férias mesmo, o professor não me usa, e quando eu chego aqui e falo que não tem, e eu cumpro isso na prática, não só na teoria, de que quem tiver melhor joga, né, a gente entende, a torcida, o Dudu bota não sei quem, bota, mas a gente vai dentro do jogo que a gente acha, a gente também erra, eu também erro, pode ter certeza, e só que a gente tenta fazer sempre o melhor para a vitória, não é contra A, contra B, opinião pública, pelo contrário, né, mas a gente tem as nossas convicções, sem ser teimoso, dentro dessas nossas convicções a gente vai fazendo o que for melhor, e dentro dessas convicções a gente está em 5 jogos de invencibilidade, demos um passo importante para a nossa permanência, mas ainda faltam duas finais de Copa do Mundo para a gente alcançar os nossos objetivos. Deixa eu apresentar primeiro aqui, viu? Emílio Pinto, Rádio Itapuã. Primeira vez que você me vê aqui. Você é 10 e fácil, você está aí todo, e você está sempre no mesmo lugar também, você é supersticioso. Mas, Jair, quando você chegou aqui, aí mesmo sentado, dia que você foi apresentado, você contou para a gente diversas histórias, estava tranquilo. Fatos, né? Como se estivesse tranquilo, de fato, sabendo o que você iria fazer. E eu lembro que você falou assim, eu tive num time, estava sendo rebaixado, estava nessa mesma condição, e tinha 11 partidas. E eu consegui tirar e consegui resolver. Podia ser 11, agora a gente já tinha conseguido. Pois é, hoje você tinha 14, né? Hoje você chegou a 12 partidas, um fato inédito, porque quando você chegou, a Vitória tinha apenas 4 vitórias. E hoje a Vitória tem 10 vitórias, chegando a 42 pontos. Não acabou o problema ainda, mas está bem perto de terminar. E qual a reflexão que você faz de lá até hoje? Já sei, trouxe até uma noguete para você, que cabelo branco está ficando mesmo, viu, parceiro? Eu envelheci demais nesses 2 meses. Nossa, nós vivenciamos muita coisa, muita pressão. A gente estava brincando da situação de estar ali na beira do campo. Não é só cabelo, né? Coração, estresse, é a paixão que a gente faz. É uma responsabilidade muito grande de um estádio cheio, de uma torcida que nos abraça na rua, né? E que a gente tem que fazer. A gente sabe da importância da gente dar alegria para eles no mundo que a gente trabalha, no país, né? No mundo de tanta dificuldade. A gente sabe que o futebol é essa paixão mundial, não é nacional. A gente fala de nacional, mas não é. E essa responsabilidade a gente leva para a gente, cara. Se achar que é fácil, mas é isso, é aquilo, o treinador é bom e não sei o quê. Pô, a gente sofre junto, a gente perde noite de sono, a olheira aumenta, o cabelo cai, fica branco, e porque a gente é competitivo, eu sou um cara extremamente competitivo. As minhas reações no banco não são nada contra deboche, contra adversários, nada, são momentos de que você me pergunta o que eu faço ali, eu não sei. Depois eu fico vendo e fico rindo. Eu lembro da primeira vez que eu saí dançando em 2016 na Libertadores lá. Cara, o que você dançou? Samba? Eu falei, não sei. Não. Quando eu estava no Mesquita lá, que eu também não fazia gol em ninguém, eu era atacante, eu ensaiava comemorar, mas eu não fazia gol, então não. Eu não conseguia fazer minhas comemorações. Mas hoje eu não vou
para o banco pensando, vou comemorar assim. Isso é espontâneo. Tem momentos que a gente não comemora, tem momentos que eu saio correndo, o quarto árbitro falou, daqui a pouco você vai estar lá junto, para de correr, você vai dar uma banda no bandeira aí, que você está correndo muito. Então a gente sai da casinha, essa é a grande verdade ali, cara, porque a gente se entrega de corpo e alma, a gente é competitivo, e eu amo o que eu faço e vou sempre fazer isso, né? Eu não posso perder essa paixão, esse amor que eu tenho, né, de poder me entregar ao máximo, e eu acho que isso transmite ao nosso... O líder acaba sendo esse responsável também por essa atmosfera, a gente transmitir essa competitividade, essa entrega, esse amor ao trabalho que a gente tem. Eu nunca falo para esses caras, os jogadores, a vida dos jogadores é muito curta, né? E se você levar a vida como mais um contrato, é mais um ano que vem tem mais, ano que vem eu já estou empregado. Se o Vitória cair, ano que vem, cara, não é assim, velho. Tem que ser cada contrato, o contrato da sua vida, cada ano, o ano da sua vida, você tem que dar seu máximo sempre, é isso que eu passo para eles, vamos, é sobre tua carreira, é sobre tua família, é muito rápido para depois você se arrepender e passar o tempo e você olhar para trás e falar, porra, eu poderia ter treinado mais, eu poderia ter me dedicado mais, essa bola eu poderia ter fechado mais um pouquinho, ou poderia ter chegado no segundo pau que ela vai sobrar para eu fazer o gol, né? Eu poderia dar um carrinho, então assim, é tudo muito rápido, principalmente na vida dos atletas. Eu espero ainda que eu possa trabalhar durante muitos anos. Comecei novo, vou completar 10 anos, mas meu primeiro jogo como treinador profissional foi em 2010, então tem bastante tempo que eu estou no caminho, mas é como se fosse meu primeiro trabalho, como se fosse minha primeira oportunidade. Eu não venho para cá para, não sei mais um, não, venho para cá para poder dar felicidade à nossa torcida, resgatar esses atletas, até atletas que de repente não tinham tanta oportunidade, potencializá-los e saber que para a gente é muito prazeroso quando acaba o ano e a gente poder potencializar esses atletas, saber que eles estão valorizados quando eles alcançam os feitos, saber que o jogo coletivo proporciona as individualidades cada vez mais e fazer com que esses atletas alcancem os objetivos de suas carreiras também. E é muito gostoso quando a gente revê jogadores que passaram pela gente, que viveram melhores momentos. O Charles viveu o melhor momento da carreira dele, estava hoje no banco com a gente lá no Atlético Goianiense, onde teve acesso ao título, 15 vitórias consecutivas. Ele chegou a passar o De Bruyne, né, em número de assistência no mundo. Então, assim, você potencializa, professor, eu vivi meu melhor momento com você, Pedro Raul viveu o melhor momento. Jogadores que a gente vai encontrando e você consegue potencializá-los. Então, eu fico feliz, né? O Thiago, mais uma vez, aí baliza 0. Parabenizar os nossos treinadores de goleiros também, o Ferreira e o Paulo, vem fazendo um traballo de recuperação do Thiago, um menino jovem, mas que vem nos ajudando bastante. Não só ele, mas todo o sistema defensivo, o ataque também, enfim, todos os nossos jogadores estão de parabéns para essa vitória. Jair, boa noite. O Vitória é o time nordestino, o único, né, que venceu o Mirassol nesse campeonato. E só que o seguinte, durante a partida, o Mirassol forçava várias oportunidades para poder colocar a bola na área do Vitória, que é o grande problema do Vitória nesta temporada. Entra e sai treinador, continua a mesma dificuldade. E uma bola que o Vitória ofensivamente faz gol direto, mas toma muitas bolas aéreas defensivas. Isso ainda te preocupa, né, para poder seguir com esse time em busca do objetivo que é a permanência? Tudo que não é bom a gente se preocupa, tudo que é bom a gente quer potencializar ainda mais, né? Então acho que mostra, né? Eles estão no G4 ainda, estão no G4, uma equipe está no G4, todo mundo tentou parar e é só a gente que conseguiu, né? Eles ganharam as equipes de muito potencial e a gente consegue um 2-0 muito importante, né? Então parabenizar a nossa torcida, essa energia, que essa vitória a gente sabe que você não ganha hoje, como ia ser difícil os nossos últimos 2 jogos, né? A gente já não ia depender da gente, era capaz de a gente ganhar os 2 jogos e não conseguir. Então agora a gente segue dependendo só da gente, isso que a gente estava falando ali, e vender caro cada minuto, cada jogo, para que a gente possa, no final do campeonato, espero que seja antes do último jogo, a gente conseguir o nosso objetivo. Boa noite, professor Jair, tudo bem? Boa noite. Bom, o senhor assumiu o comando em um momento de crise, com o elenco já montado e a temporada em andamento. Considerando pouco tempo de trabalho, qual foi o maior desafio para o senhor implementar o seu método? Seja acelerar a assimilação dos ajustes táticos essenciais ou identificar e potencializar as características individuais de um elenco que o senhor não escolheu, mas precisou fazer render de imediato?
Olha, um pouquinho de cada. Boa pergunta. A gente tem que individualizar, a gente tem que achar uma maneira de jogar muito rápido, aquela situação que a gente fala de trocar o pneu com o carro andando, né? E, ao mesmo tempo, se eu falar que eu conheço vários atletas aqui, alguns atletas eu já trabalhei, conheço, mas outros só jogar contra. E, cara, jogar contra e trabalhar é totalmente diferente. Então, com o passar dos treinos, passar dos jogos, passar do dia a dia, a gente começa a conhecer melhor as características de cada atleta. E com esse passar, a gente vai encontrando algumas formas de jogar, quem entrar que hora é certa, de repente por isso Cássio, por isso Renzo, de repente por isso Mateuzinho, por isso Eric de lateral e não Paulo, que é um cara da posição. Então, com o passar dos dias do trabalho, a gente, modesta parte, dentro da nossa percepção, a gente consegue ter essa leitura e consegue potencializar, saber onde usar, quando usar, quem usar naquele momento certo. De repente a gente não está fazendo coisas improváveis e tendo resultados muito bons, né? De repente, se a gente fizesse o que seria mais provável, de repente a gente não teria os mesmos resultados. Então, é pensar fora da casinha que, de repente, faz a gente estar onde a gente está, com hoje mais de 50% de aproveitamento, deve ter ido para... São 6 vitórias, né? 6 vitórias nossas em 12 jogos. E 2 empates. Eu não sei, a matemática não é meu forte, não. Então, não foi um percentual. Mas não interessa nada o percentual se a gente não livrar. Então, a gente vai com os pés no chão para o próximo jogo. Uma equipe física, igual a equipe que a gente pegou hoje do Mirassol, né? Jogadores de muita qualidade, muito jovens, que é o Bragantino. E vai ser um jogo dificílimo lá. Eles deram muito trabalho no jogo do Fortaleza, a gente assistiu o jogo, o Fortaleza conseguiu o gol ali, mas foi muito difícil, teve o lance do Sacha, teve diversos lances embaixo do gol. Então a gente sabe que vai ser mais uma pedreira, como os nossos outros adversários também têm pedreiras, e que dentro dessas pedreiras a gente possa conseguir a permanência. Jair, boa noite. Boa noite, irmão. Você chega em setembro, encontra aí várias dificuldades na equipe do Vitória. Dos 12 jogos, você tem, dos 33 pontos disputados, você fez 20 pontos. Quase aí 55% de aproveitamento desde que você chegou aí na equipe do Vitória. Eu quero saber de você, eu gosto muito de te entrevistar, de falar com você, porque você é um cara bom de grupo, fala bem e consegue responder as perguntas de uma forma bem simples. De vez em quando ganha o jogo. De vez em quando não. Quebrou muitos recordes, né? É o treinador com 2 vitórias fora de casa. Esse mês de novembro só perdemos para o Cruzeiro no dia 1º/11, de lá para cá. Vitória com você tem um bom retrospecto. Eu queria saber de você o seguinte: com você no comando, o Vitória passou a ter uma forma de jogar diferente e, principalmente, o Vitória melhorou mentalmente. Eu queria que você dissesse para a gente como é que você faz esse trabalho, porque é praticamente esse mesmo elenco desde o início do ano, algumas peças que chegaram, e você consegue aí fazer um bom trabalho, inclusive com jogadores que não vinham rendendo bem com a camisa do Vitória. Olha, acho que também uma situação importante. Nós não tínhamos ganho nenhum jogo com a diferença de 2 gols até o jogo do Sport. Hoje a gente consegue mais uma vez quebrar outro tabu aí que a gente só tinha vencido do Sport. Agora mais um jogo com diferença de 2 gols. Podia ser sempre assim, né? Sofrer menos. O mais importante que foi, e a gente vem numa crescente. Cara, e sobre isso o trabalho, a gente fica louco, dá mais trabalho, mas eu respeito muito. Eu fui auxiliar 10 anos, né, cara? Eu hoje sou treinador graças a todos os treinadores com que eu fui auxiliar. Aprendi demais com todos eles. Esperei minha oportunidade. Não puxei o tapete de ninguém para ser treinador. O meu treinador tenta me levar para o São Paulo, o Ricardo Gomes, mandar um beijo para ele, um amigo e irmão meu até hoje. A gente se fala sempre, e ele não conseguiu. O São Paulo não deixou, ele vai só um auxiliar. E aí aparece a oportunidade para eu ser treinador, já que ele tinha saído para ser treinador. E em 2016, quando a gente estava na zona de abaixamento, fui no Botafogo, a gente dá aquela arrancada e eu viro treinador, né, desde então. Então eu aprendi muito com todos esses caras, né? Hoje eu já tenho a minha metodologia, o meu modelo de trabalhar, e dentro disso é a gente potencializar, a gente fazer esse trabalho que requer mais trabalho ainda, não só preocupar no campo e bola, né? Por muitas vezes a gente acha que é só a parte tática, 4-3-3, 4-2-3-1, pressão alta, bloco médio, saída curta, ataque ao espaço, e futebol é muito mais, né, cara? Sentar nessa cadeira aqui é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que lidar com vocês
com respeito, a gente tem que tomar cuidado como a gente fala com o nosso torcedor, todos nós estamos aqui por causa dele, a gente tem atletas, a gente tem famílias de atletas do outro lado, quando você vem aqui você expõe alguns atletas, quando você vem aqui você fala que um é melhor que o outro, que a gente perdeu por causa disso, daquilo, expõe atletas, não é da maneira que eu trabalho, existem treinadores que fazem, né, mas desde que eu parei de jogar em 2005, que eu fui estudar educação física, eu já fui me modelando que um dia eu seria treinador, não saberia quanto, não achei que ia demorar um pouco mais, mas de ser esse cara de assumir responsabilidade, de ser esse cara de tentar ter a melhor gestão possível, e se eu falo para a minha comissão que eles estão sempre aqui, para eles não esquecerem, que a gente, se tiver que um dia sair do Vitória, que seja pelos resultados, que seja que a bola não entrou, que a gente não conseguiu, mas não por falta de trabalho, o mental forte que você tem que ter. Não, se você não tem mental forte hoje, a gente de repente tinha tomado a virada, tinha tomado empate, então esse trabalho é muito forte, muito importante. Tem a Maíra também, que nos auxilia bastante. A Maíra Ruas é uma profissional muito experiente nisso tudo, então a gente usa, eu gosto de usar, né? Eu não vou falar nem mais não, mas tem treinadores que deixam claro que não acreditam, que o jogador tem que ganhar bem e jogar. Eu já acredito ao contrário, que tem que trabalhar, tem que potencializar esses caras, tem que entender que ali tem um ser humano que passa por dificuldade. A gente teve um atleta que estava com a filha doente no hospital, mas vem para o jogo, outros atletas com virose, eu peguei essa virose e fiquei quase 14 dias mal, né? Hoje o Ramon jogou com virose, o William estava com alergia, espirrando pra caramba, mas foi todo mundo pro sacrifício, cara. Então isso é entender. Então, de repente, se você não é um cara justo, se você não, né, não trata eles com igualdade da situação que eu falei de quem joga e quem não joga, os caras desaceleram, o outro já não treina tão bem, que já sabe que não vai entrar, e quando você do nada bota um cara que de repente ninguém achava que vai, e esse cara tem uma oportunidade, tipo o William, estava no final da fila e passa a ser um titular até esse jogo, não sei o próximo jogo, então você acelera os caras que estão também assim, ele não tem preferidos, né? Aquela coisa que a gente brinca, o treinador tem sua panela, tem seu... Não, comigo não tem. Né? O Renzo foi titular, agora foi o Kaiser, o Mateuzinho, não, vou mostrar poder, eu vou tirar o ídolo da torcida e botar no banco. Não, saiu uma matéria aí do Aitor, que é um dos principais jogadores nossos em termos de assistência, gols. Então, assim, por isso, se ele não fosse, de repente, ele já não estaria jogando, estaria o Mateuzinho, estaria outro. Então, como eu vou tirar os caras que estão bem? Não é preferir o A ou o B, é aqueles que estão dando resultado, estão agarrando a camisa momentaneamente, e que se deixar de agarrar, meu irmão, os outros estão treinando da mesma maneira, estão todos preparados. Todos treinam o mesmo comportamento. Quando a gente tem 3 times, a gente passa os comportamentos para A, B e C, para que, caso eles entrem, o que eu vou fazer? Não. Então, é desgastante? Se eu fosse treinar só 11, dava menos trabalho, né? No sol que a gente tem, no cansaço que a gente tem para jogo, no tudo que acontece, só que a gente trabalha todos da mesma igualdade e tenta ser o mais justo possível. Lógico que um queria uma minutagem a mais, queria uma chance a mais, mas a vida, de repente, ela não te dá muitas oportunidades. Eu vou ser bem sincero, fui efetivado em 2016. Se eu vou lá para São Paulo, meu jogo foi a estreia com o Morumbi, tomo de 5, 6-0, vocês acham que não viria outro treinador? Viria treinador. Eu ganhei o jogo lá no São Paulo, ganhei do Grêmio, ganhei, virei treinador. Se eu perco 2, 3, 4, eu vou voltar para auxiliar final da fila e de repente estar esperando até hoje. Só que eu não saberia, eu não era sabedor quando teria minha oportunidade, mas eu me preparei para ela. E é o que eu falo para esses caras, meu irmão, aproveita, esteja pronto, que a oportunidade não sabe. O Thiago, Arcanjo é ídolo, tem o Gabriel ainda vai voltar, vou treinar por treinar. Treinava pra caramba, treinou. Aconteceu o que aconteceu no jogo do Cruzeiro, no segundo tempo ele já foi outro cara e hoje ganhou o troféu de melhor jogador de novo. Então se preparou para a oportunidade, mesmo jovem, abraçou e está nos ajudando pra caramba. Então acho que é isso que eu tento, um pouquinho do que eu tento passar para os caras dessa anamnese que eu faço também, de conversar atleta por atleta, entender os caras e poder potencializar e deixar esse mental forte e saber que é possível. Porque senão, sem essa positividade, sem a gente acreditar, se você pode ter as melhores ideias, os melhores treinos do mundo, se você não tiver o poder de persuadir os caras, de fazer com que eles acreditem que aquilo vai dar certo, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, né? A gente sabe que tem histórias de jogadores que no entrar ali pro corredor do campo e já mudar tudo que o treinador já fez, a gente já ouviu histórias assim, porque os caras não acreditam naquilo que você fala lá, e quando você faz, os caras cumprem, acreditam que aquilo vai dar certo, essas coisas os caras param de te respeitar. Eu fui o treinador mais jovem a dirigir a equipe do Corinthians principal,
Quando eu cheguei lá, todo mundo falou, pô, como é que você vai lidar com o Danilo, que tem a tua idade, o Sheik, que tem a tua idade, o Cássio, campeão do mundo, como é que esses caras vão te respeitar? Eu não tinha cabelo branco. Eu falei, cara, eles não vão me respeitar pelos meus cabelos brancos, eles vão me respeitar pelo meu conhecimento, pela minha estratégia, pela minha conduta do dia a dia, né, por eu olhar no olho e falar sempre a verdade, né? E hoje o Cássio é um amigo, o Sheik curte sempre tudo meu, me manda mensagem, e nem foi titular comigo, pelo respeito. Então, assim, de você saber lidar com esses caras, que eu acho que é a parte mais difícil, modesta parte que a gente tem muito boa, que é a gestão, que parece que é fácil, mas é difícil você gerir, né? Você gerir. Você acha que o Mateuzinho está feliz que não está jogando, o ídolo da torcida? Não, mas ele respeita, que ele tem a ideia, ele é sabedor, né, que o Aitor tá indo bem, o Zé perdeu a posição por Edu, porra, ele viu que o jogador sabe, né, assim, de repente você não vai gostar, mas você entende, você vê que não tem sacanagem, né, que seria muito fácil a torcida gritar, bota fulano, eu botar, eu fazer tudo, e de repente eu poderia, para mim, como treinador, seria fácil, mas para dentro do vestiário, fala, não tem personalidade. Primeiro grito, vamos, tira esse, bota aquele, os caras já não geram confiança. O Cássio estava falando, teve um treinador, estava falando comigo, e ele falou, porra, eu dormi titular, acordei e estava no banco. Então, assim, são pequenas coisas, eu estava falando com o Antônio. O Antônio estava falando esse dia, cara, coisas básicas, que de repente para algumas pessoas são básicas, para as outras são complicadas de fazer. Então, são pequenos detalhes que fazem a maior diferença de tudo. E não é à toa que a gente está tendo essa sinergia, o banco vibrando junto, quem está jogando, quem não está, sabendo que todos têm a sua importância. Fechou, gente? Boa noite. Pô, vamos pra caramba, não? Professor... Vamos ver a final da Libertadores. Tá quanto aí? 0-0. Professor, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre as duas laterais, né, que foram tão criticadas durante toda a temporada e hoje entrega intensidade tanto no ataque como na defesa, e que combinou hoje no pênalti sofrido pelo Ramon. Importante. Lógico que vamos ser sinceros, né? Fazendo justo também os companheiros que aqui passaram, quando você faz 3 zagueiros, você potencializa esses atletas. Para marcar é um pouco mais fácil, porque você tem sempre uma cobertura de um zagueiro do lado. A linha de 4 requer muito mais equilíbrio, muito mais atenção no momento de quebrar e de não quebrar a linha. Então, isso com certeza. E aí você potencializa esses caras em amplitude quando a gente está com a bola, né? Então, para o lateral é gostoso pra caramba. Você tem sempre um zagueiro para te cobrir e você tem a liberdade de atacar como um ala. A gente já teve gol de o Ramon cruzar para Cáceres está cruzando para Ramon, porque os dois têm essa liberdade de ataque simultâneo quando a gente está em organização ofensiva. Então, é bom. Agora, se a gente tem, por exemplo, um lateral que tem característica mais de defesa, eu já tive isso, ou de jogo de construção pelo corredor central, a gente teria fazendo diferente, como eu já fiz. De repente, a saída em 3 poderia ser com o lateral, ou o lateral sair de dentro, sair de fora e vir por dentro para jogar como médio, que a gente já fez em outros clubes também, quando a gente opta em ter essa saída em 3. Então, é tudo dentro daquela percepção que eu falo para vocês, de saber onde a gente pode potencializar, né? O Ramon muito rápido, né? Chega toda hora. O Cáceres não tem tanta essa velocidade, mas é equilibrado nas ações, muito técnico, né? Tem feito gols importantes também, mais equilibrado. E o Ramon, aquele cara, quando você olha, ele já foi, né? Ele tem aquela perninha rápida. E hoje sofreu um pênalti e está todo metido lá que sofreu o pênalti. Ele meteu a bola, ele olhou para mim assim e falou, vou bater. O Érico olhou para ele, vai bater o quê? Sai daí, ó. Ele está metido agora a treinar pênalti com os caras, e ele estava achando que ele ia bater. Ô, Jair, eu já trabalhei muito aqui embaixo, e quando eu subi lá para a cabine, eu consegui perceber algumas situações. Hoje, eu não sei se ali de baixo, eu fazendo a leitura correta, eu via no primeiro tempo o Mirassol, parecia que estava tudo embolado, mas eles sabiam o que estavam fazendo com essa bola. Ele colocava muito essa bola nas costas da defesa e muitas das vezes conseguia chegar e causou algumas dificuldades ao Thiago. No segundo tempo, você fez uma mudança que eu acho que você fez igual no Bavi. Você chegou e juntou, né, Alter, o Camutanga e o Zé Marcos, se aproximou mais de frente dos atacantes. Isso facilitou algumas situações dessa bola infiltrada nas costas da defesa? Uma leitura correta minha ou eu fui por um outro caminho? Sim, principalmente no primeiro tempo que a gente estava querendo pressionar.
E o maior inimigo da compactação é a pressão alta, né? Porque quando você compacta e marca alto, você gera muito espaço nas costas. E aí, Negueba, esses caras começaram e ele surpreendeu a gente. Em nenhum jogo que a gente analisou, ele não veio com o Carlos de 9, né? Ele tirou o Chico e veio sem referência. Para quê que ele veio sem referência? Você que é analista. Para atacar as costas, para ter 3 caras de velocidade e abrir mão de uma referência. E isso dificulta a gente, né? Porque a gente, como 3 zagueiros, você tem um cara que a gente tem que começar a quebrar as linhas, e a gente teve que fazer esse ajuste, e que estava dando muita dificuldade, principalmente quando a gente estava pressionando e sempre tinha alguém atacando as costas. Essa é a principal virtude deles, a gente passa o vídeo, a gente trabalhou, que eles fazem esse jogo de aproximação, que eles juntam 4, 5 caras do mesmo lado, e quando você sai para quebrar, tem sempre alguém fazendo o quê? Atacando as costas. E é difícil pra caramba de marcar, velho. É assim, é assim. Por que você tá rindo? Porque ele é analista, ele é foda. É, head scout. E aí eu tô aqui para ele, que ele tá só concordando comigo. E aí, cara, calma, já quer perguntar? Cara, quer tomar uma, quer comer água? Eu também, assim, não para de perguntar, cara. O Rod pode me dar até um vinho hoje. E aí, olha só. Entendeu? Respondi, né? Mas com certeza essa é a principal arma deles. Só que é um cobertor curto. Quando a gente pressiona, eles atacam os passes. E se você não pressiona, eles te envolvem porque eles juntam 4, 5 caras do lado da bola. Né? E isso é uma coisa do que o Mirassol já faz há muito tempo. Eu lembro que eu encarei eles em 2023, foi a mesma dificuldade de encaixar. E a gente não conseguia encaixar a marcação. Quando a gente saltava para encaixar, vinha o Danielzinho e recebia aqui atrás. Aí eles viravam do lado oposto. Aí você marcava o Danielzinho, vinha o Aldo e girava. É muito difícil encaixar, porque eles têm muita mobilidade. É um time de muita saúde, né? Você não tem aquele 5 pesadão. O Aldo, quando ele aparece no futebol, ele era um camisa 10. Né? Ele era um camisa 10, não era isso? No Ituano, né? No Ituano. Então hoje ele. E ele é hoje ele é o 5 dos caras. Então é um time muito móvel que dá muita dificuldade. Mas graças a Deus o placar foi 2-0. Professor Jair, boa noite, Caro Caldas, canal do Dinâmico. Minha pergunta será baseada no. Seriedade. Estou trabalhando, seriedade. Não, só estou rindo porque eu estou feliz, o Vitória ganhou, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Quando o senhor. Também, pô, torcedor. Mas é torcedor do Vitória. Mas quando a sua equipe subiu ao bloco alto, o senhor fez um ajuste hoje. O Aito marcava justamente o José Aldo. E o Kaiser ficava mais pelo lado direito. Só que o Vitória acabou sofrendo muito porque, ao invés, pelo menos na minha visão, o que eu acho que poderia ter feito, ao invés de pressionar o Walter, poderia fechar a linha de passe para não tentar tomar essa bola nas costas como tomou. Então subia para pressionar o portador da bola e gerava espaço. Isso demorou de ser ajustado. Não poderia ter sido ajustado antes. Queria que o senhor falasse sobre isso. Obrigado. Sim, inclusive eles vão tomar palmada por causa disso, que já era para ter feito isso desde o início. Mas aquele ímpeto de vencer, de pressionar de qualquer maneira, eles fizeram o que a gente faz nessa situação. Quando um ataca, a gente ataca as costas, e eles estavam conseguindo sair. Um time muito leve. A gente estava falando ali, o Walter foi meu jogador no Corinthians, excelente goleiro, sabe trabalhar bem com os pés. E ali o nosso objetivo era deixar a bola com ele, só que a gente estava indo nele e estava sendo sobrando o zagueiro. Não era para ir, não era. Tanto que você pega, depois tu consegue ver o jogo todo, você perde o Baralhas pedindo desculpa, porque não era para ele saltar. Quando ele salta no Walter, o zagueiro, o Luiz Gustavo escorrega aqui, já sai, a gente já elimina 4, 5 nossos lá. Por isso que a gente estava sofrendo. Eu tentei fazer uns ajustes ali, depois a gente foi ajustando, mas deu certo. Só que o time é muito leve, né? E a gente mesmo encaixando, deixando, o Walter estava conseguindo jogar, eles têm muito essa dinâmica do terceiro homem. Quando você ia pressionar, ele faz, o cara já carimba e já tem outro atacando espaço aqui. Já de primeira, a gente analisou isso, né, nos jogos, e a gente sofreu com isso realmente hoje. Então, tanto que no segundo tempo a gente já muda a estratégia, porque a gente tem que dar mérito ao adversário, que dentro de uma estratégia eles estavam levando vantagem. E a gente abdicou de algumas coisas que nem o próprio Diniz, que a gente fez isso lá com o Vasco, teve essa coragem de sair com o goleiro, estava alongando bolas, né? Então, eles estão muito leves, né, cara? A opinião pública dava eles como primeiro time rebaixado, ou eles estão no G4, aí essa sensação do campeonato, e não pesa, né? E a gente, você vê que o nosso início do primeiro tempo, a nossa perna estava um pouquinho pesada, naquela obrigatoriedade de vencer, do jogo decisivo. É difícil, a gente joga pela vida, né? Praticamente hoje, uma derrota, a gente estaria praticamente fora aí do páreo. A gente já não ia mais depender da gente, a gente sabe desse jogo em casa, a responsabilidade que era. Então, mas fico feliz que os jogadores foram muito bem, também os que entraram, cumpriram, e a gente conseguiu aí
Partiu comer água, bora? Aí agora você deixa seu like e se inscreva no nosso canal, beleza?